Se você pudesse colocar em pé para lermos todos juntos, em concentração ao texto. A partir do verso de número 4, nos diz assim as Sagradas Escrituras: vamos no verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e no que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, o que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pois de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, e a de Misael, o de Mesaque, e o Azarias de Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe se concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque vos veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que assim vos seriam iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Amém? Glória a Deus. Põe a sua Bíblia sobre a sua cadeira nesse momento. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu espírito, para que Deus comunique ao seu coração nesse momento as suas verdades, que você nesta manhã seja alimentado. Peça para que Deus fale com você. Faça a sua oração ao Senhor nesse momento. Diga: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, preciso, Senhor, ser alimentado por ti, Senhor. Fala comigo, Jesus. Senhor, nós nos liberamos nessa manhã, ó Deus, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tenha, Senhor, liberdade para comunicar ao nosso espírito, para comunicar, Senhor, à nossa alma aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos aprender, ó Deus, mais de Ti. Nós queremos ser alimentados por Ti. Nós queremos ser tocados por Ti, Jesus. Espírito Santo, flua nesta casa, flua neste lugar, flua nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Tu tens liberdade para ministrar e manifestar a Tua verdade sobre nós. Nós adoramos o Teu nome, para a glória de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meus queridos. Tema da mensagem nessa manhã: a questão não é Babilônia. Tema da mensagem nessa manhã: a questão não é Babilônia. Queridos, quando lemos o livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 1, nós vemos a história de um homem que foi levantado como um profeta em meio a uma circunstância bem caótica. A história de Daniel não é uma história muito fácil. Imagina um adolescente de 14 anos sendo levado prisioneiro depois de que Judá havia sido saqueada e cativa pelos babilônicos. E quando é levado o povo da Babilônia, os cativos, Nabucodonosor separa alguns homens jovens que tinham boa instrução, boa aparência, sabedoria, ciência, inteligência e capacidade para se tornarem servos de Nabucodonosor dentro da Babilônia.
Quanto aos demais que não foram levados cativos para a Babilônia, foram mortos e destruídos. Então a família de Daniel foi toda morta em Judá, quando Judá foi tomada cativa pela Babilônia, e Nabucodonosor imperou e colocou o império babilônico, que se estendeu por 70 anos, aquela opressão da Babilônia contra o povo de Judá e o povo de Israel. Entretanto, Daniel, levado aos 14 anos de idade, para uma terra da qual ele não conhecia, para uma cultura que ele não conhecia, para viver em um ambiente em que ele não tinha o costume, para poder desfrutar de um local, de um ambiente em que ele não tinha a sua cultura enraizada, ele foi posto para gerar uma transformação em um ambiente em que ele não havia nascido, em que ele não tinha sido inserido naquele ambiente. Ele foi colocado à força, levado cativo como um prisioneiro para a Babilônia. O interessante e o que nos chama a atenção é que Daniel estava na Babilônia, mas Babilônia não tinha a Daniel. Daniel vivia em Babilônia, Daniel cresceu na Babilônia, Daniel foi instruído dentro de Babilônia, mas Babilônia não era o território de Daniel. Daniel não foi influenciado pela Babilônia. Babilônia não teve o poder de alterar o caráter de Daniel. Babilônia não teve a autoridade de mudar quem era Daniel. A Babilônia não teve o poder de alterar, de mudar aquilo que ele havia aprendido com seus pais. Por mais que ele tivesse sido levado ainda na sua idade muito tenra, ainda com 14 anos, Daniel tinha uma certeza, Daniel tinha uma convicção, primeiro, de que ele tinha um Deus poderoso, de que ele tinha uma pátria, de que ele tinha uma cultura celestial, de que ele tinha uma patente dos céus, de que ele não estava naquele momento somente a serviço da Babilônia, que ele poderia estar preso fisicamente, mas ele estava livre na sua alma, livre para adorar, livre para servir o seu Deus, livre para jubilar ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, ao Deus dos seus pais. Ei, eu quero liberar uma palavra profética nessa manhã para você. Babilônia não pode determinar aquilo que Deus determinou para a tua vida. O ambiente que você vive não pode determinar quem você é. A cidade que você vive não pode determinar o que Deus depositou sobre você. O caráter de Deus sobre você é ilibado, é imutável, é imexível. Deus estabeleceu dentro de você a cultura celestial, que tua família terrena não pode mudar, que os amigos não podem alterar, que no teu trabalho não pode ter alteração. Há um padrão de Deus estabelecido em você. A questão não é Babilônia. Babilônia não conseguiu ofuscar o caráter de Daniel. Babilônia até tentou impor regras sobre Daniel. Babilônia mudou o nome de Daniel e falou: olha, você vai não chamar mais Daniel, agora você vai chamar Beltesazar. Ele fez a alteração do nome dele, do nome judeu para um nome babilônico. Ele falou: olha, você vai fazer isso. E olha, você foi escolhido pelo rei, como alguns outros jovens, para você assentar-se à mesa do rei. Então você vai se alimentar das iguarias do rei, você vai ser cuidado pelo rei, você vai ter a sabedoria dos babilônicos, para que você possa servir ao governo. Mas Daniel, no versículo de número 8, diz que ele se propôs não se misturar com as iguarias do rei. O problema não é Babilônia, mas sim como eu me comporto em Babilônia. Se Babilônia está tendo o poder de te influenciar, reveja se realmente Deus tem sido a sua prioridade. Daniel estava em Babilônia,
Mas Babilônia não podia mudar e nem influenciar a expectativa, a personalidade de quem Deus havia chamado Daniel. O nome dele poderia ter sido mudado, mas ele não poderia ter alteração de quem ele era. A briga insana entre a carne e o espírito, entre o nosso homem carnal e o nosso homem espiritual, é contínua e diária. Todos os dias você precisa sacrificar e mortificar a sua carne e subjugar ao poder do governo do Espírito Santo. Ei, essa sua carne velha não quer saber de consagrar a Deus. Guarde isso. Essa sua carne não quer saber de orar, não quer saber de se relacionar com Deus, e essa é uma briga constante. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele começa dizendo: olha, você precisa subjugar a sua carne ao governo do Espírito, porque menos ela quer de Deus e mais ela quer do mundo. Fala se não é verdade. Nesse calorzão aqui torando, fala para mim, se tivesse oportunidade para você poder descer para a praia, você não ia para a praia? Rapaz, vamos ser sinceros, vamos ser real. A nossa carne luta, ela milita contra o Espírito diariamente. Se nós não subjugarmos a nossa carne ao governo do Espírito, a gente se torna igual em Babilônia. Sabe o que era que igualava todo mundo em Babilônia? Porque todo mundo se assentava na mesa de Nabucodonosor, falava como, agia da maneira, pensava da mesma forma e caminhava segundo o padrão de Nabucodonosor. É por isso que ser cristão é andar na contramão desse mundo, porque você tem de pensar diferente como o mundo pensa, agir diferente como o mundo age, e se manifestar para que haja a transformação do céu sobre você. Sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel falou assim: eu vou até lá, só que é o seguinte, eu não vou me misturar com as iguarias do rei, eu não me assento na mesa, eu brigo contra a minha carne. Você acha que ele não teve vontade, não? Imagina, eu fico pensando, né? A Bíblia nos diz que ele separou e falou assim: ó, nos dê os legumes e as verduras que a gente vai se alimentar. Gente, pensa, você vai numa churrascaria, a única pessoa que eu já vi que vai na churrascaria e quer comer só alface é a pastora Michele. Se enche com uma folha de alface. Gente, você vai numa churrascaria, imagina, dona Valdeni, passando aquele cordeiro assado, aquela costela, aquele cupim, Karen, maravilhoso, aleluia, aquela lasanha maravilhosa, e você falou: eu quero alface. Por quê? A decisão vem da mentalidade que você altera. Daniel falou assim: eu alterei a minha mente, e se eu alterei a minha mentalidade, o meu sustento virá do Espírito Santo. Quando você muda a sua mente, você entra na contramão do mundo, e Deus lhe honra na medida em que você se dedica no altar dele. Alguns segredos espirituais que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que Daniel teve que se propôs para poder viver uma vida diferente de Babilônia. Primeiro segredo, ele era possuído de determinação. Ele determinou não se misturar com as iguarias do rei. A determinação muitas vezes está em desagradar alguém para agradar a Deus. Quem é determinado não se preocupa com a frase: o que vão achar de mim? Quem tem determinação em Deus, é certo que nada pode te parar. Se você for determinado, Jó 42 fala sobre isso: determinando tu algum negócio, se te afirme e a luz do Senhor brilhará sobre ti. Se você for determinado em Deus, nada muda. Sabe o que aconteceu com o servo? O servo virou para Daniel e falou assim: Daniel, o que o rei vai dizer quando olhar para você e ver que o rosto de vocês estão mais triste, que vocês estão mais debilitados do que aqueles que comeram carne? Daniel, cheio do Espírito, ele estava determinado, porque ele tinha uma palavra de Deus, e ele falou assim: me dê 10 dias, e você vai ver se a gente não vai ficar melhor do que aqueles que estão comendo aí a carne.
determinação. O primeiro segredo que Daniel teve, ele determinou diante de Deus. Ei, a determinação às vezes pode desagradar muita gente. Determina andar com Deus para ver o que não vai acontecer com a sua vida. Determina andar com Deus. Fala, a partir de hoje, já teve essa decisão, gente? É muito doido esse negócio, né? Quando você determina, você fala, a partir de hoje eu sou crente em Jesus. Rapaz, o que vai ter de gente batendo na sua porta para poder ir dar um rolê, para poder no dia do culto. Olha só, uma coisa que eu sempre digo, o diabo gosta de visitar 2 dias os crentes, quarta-feira e no domingo de manhã. São 2 dias, que é o dia que ele vai impedir de trabalhar você, para que você não se relacione com Deus, para que você não esteja em comunhão com a igreja, para que você não seja edificado, para que você não seja alimentado, para que ele te roube a oportunidade de comunhão. Começa a orar para você ver. Entra, faça um propósito diante de Deus, fala assim, Senhor, essa semana, todos os dias, coloca um horário, todos os dias, às 10 da manhã eu vou orar. Você vai ver o que não vai ter de gente que vai te ligar, gente que vai brigar. É a criança que vai chorar, é o papagaio que vai piar, é o cachorro que vai latir, é a vizinha que vai bater a panela, é gente que vai tocar na campainha, tudo para desestimular você de ter um relacionamento com Deus. Mas o que precisamos manter é determinação. Seja focado em Deus. Fala, Deus, eu quero o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Eu quero o Senhor mais de tudo. Eu quero o Senhor mais do que qualquer coisa, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o ar que eu respiro, mais do que tudo. Senhor, eu determinei que eu quero o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor. Eu preciso do Senhor, eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou me avançar em Ti, eu vou mergulhar em Ti. Eu quero mais de Ti, Jesus. Determina diante de Deus. Quando você determinar, você vai alcançar lugares e ambientes que você nunca imaginou. Ei, eu estou profetizando de Deus para a tua vida. Determina diante de Deus que tudo vai mudar. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Seja determinado diante de Deus. Daniel falou, pode falar o que quiser. Eu estou me importando que Nabucodonosor vai achar de mim. Eu estou determinado de que eu não vou comer e eu não vou comer. Acabou. Ei, determina diante de Deus. Fala, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou viver a bênção de Deus sobre a minha vida, eu vou viver o milagre. Queira, não queira, pensa, não pense, fale o que queira falar de mim. Eu estou caminhando. Faça como Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo de que eu não posso parar. Caminhe firme e convicto diante de Deus. Determine diante de Deus e seja convicto no propósito que Deus tem para você. Daniel não titubeou, ele não queria saber. Eu quero saber o que Nabucodonosor vai pensar ao meu respeito. Eu quero saber o que Deus pensa ao meu respeito. É o que a gente precisa ter, preocupação do que Deus tem pensado ao seu respeito. Essa geração de hoje não se preocupa mais, meus pastores, com relação do que Deus pensa ao seu respeito. Se preocupa o que o governo pensa, o que a família pensa, o que os amigos pensam, mas não se preocupa com o que Deus pensa ao seu respeito. O que é que Deus... Você já parou para fazer esse questionamento para Deus? Senhor, o que o Senhor tem achado de mim? Eu tenho achado graça aos seus olhos? Como é que tem sido, Senhor, o meu relacionamento contigo? Deus, Ele quer nos estimular a vivermos uma vida de determinação, para rompermos no nível do extraordinário. Segundo segredo que Daniel teve, ele possuía raízes profundas. Ele possuía raízes profundas. Mesmo com 14 anos, ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha convicção de onde Deus tinha tirado. Ele sabia que o cativo dele, ele poderia ter saído de um lugar livre e entrado num lugar cativo, mas ele sabia que o cativeiro tinha um prazo de validade. Ei, o tempo da adversidade na sua vida, ele tem um prazo de começo e fim. O tempo do cativeiro, ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele também tem um fim. O que te faz perseverar em meio às adversidades é o nível de profundidade das tuas raízes. No livro de 1 Reis fala a respeito disso. E tornará
a raiz para baixo e dará os seus frutos para cima. Quanto mais profundo for as suas raízes em Deus, mais solidificado você vai estar para poder viver no meio da adversidade, da tempestade. Porque o tempo ruim, guarda isso, o tempo ruim, ele não vem para te matar nem para te oprimir, mas vem para te trazer ensinamentos para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Só valoriza o bem de Deus quem sabe passar pelas adversidades. Eu estou cansado de dizer isso aqui. Quem recebe tudo de mão beijada, quem recebe tudo de coisa muito fácil, não valoriza. Quantos já viram gente que não valoriza aquilo que recebe, né? Não valoriza. Pastor Marcos, pastor Ale deram um testemunho quarta-feira aqui extraordinário, gente. Tá lá, assista depois o culto na quarta-feira, vocês verem o testemunho que eles deram do que Deus fez. Você imagina se alguém chegasse para eles e falasse assim: ô pastor Marcos, tá aqui ó, eu estou dando para vocês um carro 0 quilômetro, Deus pode fazer. Mas sem você pagar um preço de busca, de oração, de quanto tempo que vocês estão clamando a Deus, para que o milagre viesse, para que a bênção viesse, para que a porta viesse, para que se alguém desse, vocês não iam valorizar, não ia honrar, não ia valorizar, não ia dar. O problema é que as pessoas não valorizam na medida que recebem, porque não têm raízes profundas em Deus. Daniel não se misturou com as iguarias do rei, e ele não se misturou porque ele tinha convicção de que as suas raízes estavam aprofundadas em Deus. Ele tinha na sua alma profundidade, e a profundidade que ele tinha de suas raízes era a solidez de que ele não teria a influência de Babilônia, mas que ele influenciaria a Babilônia onde ele estava. Ei, guarda isso no seu espírito. Babilônia não tem o poder de te influenciar se as suas raízes forem profundas em Deus. Se a sua raiz for profunda em Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai influenciar Babilônia, ao invés de Babilônia influenciar você. Você vai influenciar o seu ambiente de trabalho, ao invés do seu ambiente de trabalho influenciar você. Você vai influenciar os seus vizinhos, ao invés dos seus vizinhos serem uma influência para você. Você vai influenciar a sua família, ao invés da sua família ser uma influência para você. Porque sobre você há o Espírito de Deus, que está alimentando as suas raízes de forma profunda, por meio da palavra, do conhecimento e da revelação de quem Deus é. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz: olha, como pois recebestes do Senhor Jesus, assim também andai nele, enraizados, edificados nele e confirmados na vossa fé. Olha que tremendo. Quanto mais estivermos enraizados em Deus, mais seremos alimentados. A questão não é Babilônia. A questão não é Babilônia. A questão é como nos comportamos dentro de Babilônia. A questão é quanto a nossa raiz está aprofundada em Deus. A questão é como nos posicionamos diante de Deus. O terceiro segredo de Daniel: Daniel soube exercer diplomacia. Daniel soube exercer diplomacia. Ele soube impor as suas ideias com sabedoria. Versículo 12 do mesmo texto de Daniel capítulo 1, ele fala assim: olha, o servo ficou com medo, porque ele falou: eu recebi uma instrução do rei, você está falando que não vai seguir, você está mandando eu mudar a dieta. Ele foi diplomático, ele falou assim: não se preocupa não, eu assumo a responsabilidade, experimenta com a gente aí 10 dias para a gente se alimentar bem. Ei, faça algo com Deus, faça uma experiência diante de Deus. Eu duvido que se você dizer: Senhor, eu vou fazer 30 dias de consagração diante do teu altar, eu vou cultuar todos os cultos, eu vou ficar firme com o Senhor, eu vou me alimentar do Senhor, eu vou receber do Senhor, eu vou meditar na palavra. Eu duvido se você for diplomático diante de Deus, mesmo mediante as circunstâncias alheias que tentem te paralisar. Se você for diante de Deus perseverante, se as coisas não vão mudar na sua vida. Experimenta. Ele falou assim: experimenta 10 dias. Ele foi diplomático com ele, falou: não se preocupa não vai ficar ruim para você não.
Não vai pesar para você, não. Nós vamos ficar bem nessa. Fica tranquilo. E aí Daniel, no final de tudo isso, o texto fala que ele ficou muito mais vistoso do que os demais que fizeram e comeram das iguarias do rei. Se você for ver a história de Daniel, Daniel virou governador de províncias dentro de Babilônia. Olha só que tremendo. Porque ele sabia entrar e sair com graça. Ei, aprende algo aí no seu espírito. Exercer diplomacia diante de Deus e diante dos homens nos abre portas extraordinárias. Não seja crente chato. Já viu crente chato? Eu estava conversando ontem com o Renato a respeito disso. O crente chato é o cara que quer seu cargo lá abaixo. Você precisa, já viu esse tipo de gente que às vezes faz esse evangelismo? Você vai para o inferno, o inferno está te esperando, o capeta está te pegando, o chifre vai te morar, você vai ser queimado. O cara fala, que Jesus é esse que eu não quero conhecer? Não, rapaz. Tem crente chato. Mas se você chegar para ele e fala assim, experimenta conhecer Jesus, para você ver quanto que ele é doce, suave, ele vai mudando o seu caráter, ele vai transformando a sua perspectiva de ser, de pensar, de ver, de imaginar. Você vai se relacionando com ele. É como um namoro. Começo de namoro é tudo muito gostoso, é uma maravilha, é love. Eu lembro do Renato e a Van, ligava um para o outro, eu sempre digo isso, ligava, oi amor, tudo bom? Desliga você, não, agora vai você, agora você, e a conta do telefone explodindo, era uma doidura, mas porque na medida em que você ia se relacionando, você ia conhecendo, na medida que você ia conhecendo, mais próximo você ia querendo ficar. É assim o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos aproximamos, mais queremos dele. Seja diplomático com os céus, seja diplomático em apresentar o reino de Deus, para que as pessoas não se assustem. E se não conseguir ser diplomático, seja também radical, porque existem momentos que a diplomacia não dá certo. Existem momentos que você precisa dizer não, e o não se torna melhor do que o sim, que despreza a Deus. Às vezes o dizer não para alguns amigos que não querem nada de Deus para a sua vida é a melhor opção para você crescer em Deus. Às vezes o dizer não para algumas ações, atitudes ou decisões te livrarão de coisas que futuramente poderiam ser amargas para você. Dizer não para alguns contratos, às vezes, e algumas atitudes que vão prejudicar você diante de Deus, da sua família, do governo, é a melhor decisão. Precisamos de ser equilibrados no espírito, para sabermos o momento de dizer sim e o momento de dizer não, para sabermos a hora certa de entrar e para sabermos também a hora certa de sair. Daniel teve momentos no seu governo que ele chegou e falou, olha, não se preocupe, eu não vou comer das iguarias do rei, mas me traz legumes que eu como. Mas chegou um momento em que Daniel, quando foi lhe oferecido para que ele dobrasse, se ajoelhasse diante da estátua do rei, ele falou assim, eu não adoro a nenhum outro Deus a não ser o Senhor. E eu digo para você, não. Aprenda a dizer sim na hora que é para dizer sim, mas também aprenda a dizer não a hora que tem que dizer não. Sabe qual o problema? É que a gente mistura e às vezes diz o talvez, e o talvez é um grande problema. Vocês já ouviram a piada do muro? A história do muro? Não é nem a piada, né? A história do muro. Tinha um rapaz em cima do muro,
E aí estavam os anjos falando para ele: vem para cá, vem para cá, vem para cá. E do outro lado os demônios, quietinho, sem falar nada, só rindo. E os anjos vêm, pula para o lado de cá. E do outro lado os demônios falando: olha, falando quietinho, todo mundo rindo, brincando e nada. E aí aquele rapaz ficou assim impressionado. Ele olhou e falou para os anjos: o que está acontecendo? Que vocês estão pedindo para eu pular para o lado de vocês? E eles não estão falando nada, os demônios do outro lado estão dizendo nada. É que eles falaram assim. Aí os anjos viraram para ele e falaram assim: é que o muro já é deles, por isso que eles não estão pedindo para você passar para lá. Porque quem está em cima do muro já se decidiu com quem vai caminhar. O talvez é o problema. É por isso que no livro de Tiago que fala: olha, seja o vosso decidir, sim, sim ou não, não. Proceder disso é do inimigo. Passou disso é do maligno. Você precisa de decidir-se. Existem momentos que você precisa de ser diplomático, ser doido para ganhar os doidos, ser sábio para ganhar os sábios. Mas existem momentos que você precisa decidir-se por Deus, o que você quer realmente da sua vida. Porque talvez o muro pode te levar para um destino pior do que você imagina. Existem momentos na nossa vida que são momentos de decisões. Ou você diz sim, ou você diz não. Ou você avança, ou você paralisa. Ou você toma posse daquilo que Deus te deu, ou você retroage naquilo que Deus está falando com você. Ou você abraça, ou você recua. Daniel soube ser diplomático no meio da Babilônia. Se Babilônia não te aceita como você é, não se molde para agradar a Babilônia. Se não te aceita da maneira como você é, da forma como você pensa. Eu achei interessante, ontem nós estávamos em casa, ontem foi o dia do ócio. Não estava mais aguentando, até dormi cedo, dormi mais cedo do que estava do horário. Não aguentava mais, foi o dia do ócio ontem. Aí chegou, nós estávamos em casa de noite assistindo um vídeo, e o rapaz, nós já tínhamos visto alguns vídeos atrás, ele falou: gente, eu parei de beber, eu parei, agora eu estou vivendo. E aí ele estava com um vídeo na praia, mostrando, tomando uma garrafa de cerveja. Aí ele falou assim: gente, eu estou tomando uma aqui geladinha, mas é zero, tá bom? É zero álcool. Esse é o muro, é o talvez. Porque quando você se decide por Deus, você precisa ser radical em algumas alterações da sua vida. Caminhar com Deus exige posicionamento. Vai doer na sua carne? Vai, mas é o que eu falei, é a luta constante entre a carne e o espírito, e a decisão é sua de quem você quer se agradar. Daniel soube se posicionar dentro de Babilônia, sem ser influenciado por ela, mas influenciando, tanto é que virou governador, e dentro disso, ele se tornou referência aonde ele caminhou. A diplomacia é uma arte, e ela libera você para níveis extraordinários em Deus. Se prepare para avançar em ambientes extraordinários que Deus vai te levar. Sabe o que aconteceu aqui com Daniel? Daniel tinha tudo para ser um cara amargurado. Perdeu seus pais no cativo. Ele estava como prisioneiro dentro da Babilônia, mas ele sabia o que estava dentro dele, e ele se tornou influência, tanto é que ele virou governador. Sabe o que Deus está falando para nós? Que o poder da diplomacia pode nos levar em ambientes que nós não esperamos. Sabe por quê? A política da nossa cidade é para nós que somos filhos de Deus.
Deus nos colocou lá. Esse papo de que, a política não é para os crentes, a igreja não tem que se misturar com política, é o jeito que está andando aí, ó, gente aprovando legislação que é contrário à vida, ao aborto, à desgraça, a tudo que não presta hoje aí, está sendo aprovado porque estão faltando homens de posicionamento, Daniéis que estejam dentro de Babilônia, mas não sejam influenciados por Babilônia. Ei, a política é para você, é para Deus. Se Deus que colocou um instinto para que você possa entrar na política, peça para que o Espírito Santo te dê sabedoria e fala: Senhor, eu vou entrar nesse nível, eu não vou ser influenciado, mas eu vou influenciar. A arte é para mim. Ei, enquanto as pessoas antigamente falavam que a TV era do diabo, que a rádio era do diabo, o diabo estava dominando, estragando famílias, deturpando o caráter, deturpando a palavra de Deus, instigando. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele alterou a chave e falou: ei, a cultura não é do diabo, não tem nada do inferno, não tem nada de Satanás. Ei, a TV é para os filhos de Deus acessarem e serem boca de Deus, para que vidas sejam transformadas. A rádio é para que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. O judiciário é para homens e mulheres que têm poder. A cúpula das empresas, dos status, é para que você possa viver a abundância de Deus, a prosperidade de viver o milagre de Deus, a abundância de Deus em uma boa empresa, com bons recursos, em bons negócios. O melhor carro é para você, as melhores oportunidades é para você, os melhores ambientes é para você, as melhores cidades é para você, as melhores viagens é para você. Você é filho de Deus, você é escolhido para prosperar dentro de Babilônia. Deus nos escolheu para vivermos bem dentro de Babilônia, para nos honrarmos e sermos a transformação em Babilônia. Ei, Babilônia não tem o poder de influenciar quem você vai ser. Determina você onde você vai chegar-se diante de Deus. Pare de se vitimizar. Tem gente que vitimiza demais, né? Ai, Senhor, eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Já viu esse tipo de gente? Oh, eu sou dó de mim. Oh, céus. Oh, terra. Oh, vida, né? Determina diante de Deus e fala: Senhor, para de se vitimizar. Avance diante de Deus. Fala o que eu preciso, Senhor, e eu vou tomar posse. Deus me deu, eu vou avançar. As nações é para mim. Senhor, o Senhor me chamou para pregar as boas novas. Eu vou avançar e eu vou crescer e eu vou pregar. O Senhor me chamou para cuidar de vidas, eu vou cuidar. O Senhor me chamou para evangelizar, eu vou evangelizar. O Senhor me chamou para ser um bom empresário, eu serei o melhor empresário. Eu vou viver a bênção de Deus mesmo em Babilônia. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Você precisa de entrar nesse ambiente profético e entender que esse mundo não pode mudar a influência. Último segredo, e aqui encerro. Último segredo de Daniel. Daniel cultivava hábitos verticais. O fato de Daniel chegar no palácio de Nabucodonosor não rompeu o hábito dele de se relacionar com Deus. Quando você cultiva um relacionamento íntimo com Deus, Ele concede graça e misericórdia para você sobreviver dentro de Babilônia. Porque viver em Babilônia não é fácil, é todo dia uma luta constante. Gente, falar que é fácil é mentira. É a coisa mais difícil você viver dentro de Babilônia. Todo mundo luta contra você. Você é o peixinho feio, o patinho feio dentro de uma cidade. Todo mundo olha contrário a você. Todo mundo pensa contrário a você. Mas você tem a palavra de Deus. Você tem a direção do céu sobre a sua vida. Isso nos faz vivermos num ambiente de relacionamento. Quando vivemos num ambiente de relacionamento com Deus, nós fazemos uma coligação vertical com os céus. E o que nos sustenta em Babilônia
é a graça e a misericórdia. Graça é a habilidade dada por Deus para suportarmos a pressão, mesmo vivendo em Babilônia. Graça é o que precisamos todos os dias, é o favor imerecido de Deus para caminharmos, mesmo sendo oprimidos dentro de Babilônia. Misericórdia é a compaixão de Deus, que conhece as nossas estruturas e ainda assim nos incentiva a vivermos mais próximos dele. Só a graça e a misericórdia podem nos sustentar nesse tempo dentro de Babilônia, sem sermos influenciados em Babilônia. A culpa não é Babilônia, porque ela não foi nem feita para você. A culpa é como nos posicionamos em Babilônia e como somos resposta de Deus dentro desse ambiente. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos sustente e que o Senhor nos faça vivermos o extraordinário dele. Deus está nos chamando a avançarmos nele, a irmos mais profundo. Abrace a Deus, fala: eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus, eu necessito mais do Senhor, e eu vou avançar mais em ti, Jesus. Eu não vou misturar-me com as iguarias do rei, porque eu quero viver um nível extraordinário em ti, Jesus.